Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa bendita. Vamos então fechar os nossos olhos, nos acomodar, para que a gente possa fazer nossa ligação com a espiritualidade amiga que aqui se encontra. Lembrando que essa casa foi preparada muito antes daqui adentrarmos. Vamos então nos ligar com o nosso mentor individual. Ele que está sempre conosco em todos os momentos. Esse amigo de todas as horas e que nos intui sempre que é necessário. E através dele vamos seguindo e nos ligando a Joana, nossa mentora querida, juntamente com a irmã Rosário e suas freirinhas, elas que nos recebem com muito amor nessa casa bendita. E através de Joana, vamos seguindo e nos ligando à nossa mãezinha querida, Maria. Ela que nos recebe sempre com muito amor, que nos cobre com seu manto azul sagrado e que nos acalenta em seus braços. E é com esse amor que nós seguimos e nos ligamos a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia. Ele que foi e continua sendo o nosso maior exemplo de amor e caridade. Gratidão, Jesus, por você ter estado conosco e nos deixado o seu legado. E através dele, nós vamos nos ligando ao Pai, Pai de misericórdia e bondade. Agradecemos hoje pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos então agradecer através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido agora a equipe de passistas para os tratamentos dessa noite. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos, que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe PL. E que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação. E que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido, em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo
envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários, com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos, e a amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. E vamos, nesse momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa, clara, brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas e espirituais nesse momento. Os passistas irão depositar uma projeção da cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. E nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas, que serão projetadas, envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. E vamos receber com muito amor e com muito carinho nosso querido amigo Eduardo Levado para a palestra dessa noite. Boa palestra para todos. Boa noite. Boa noite. Agora ficou melhor, né? Esse friozinho fora de época está nos deixando assim meio reclusos, né? Mas que satisfação estar com vocês aqui hoje, falando de encarnado para encarnado, não é? Nós que nesse período de pandemia, e vocês estiveram lá assistindo, né? Estávamos aqui gravando, né, as palestras, né? Os nossos sonoplastas aqui atrás, né, o carrinho, um deles, né? Falando para os espíritos aqui, porque não tinha ninguém. Os espíritos desencarnados já estavam até cansados de ouvir a gente falar, gente. Não é? Parece brincadeira, mas é verdade, né? E que alegria, que satisfação nós podemos estar juntos aqui nessa noite, sempre envoltos ao estudo da doutrina espírita, que é isso que a gente faz aqui na Casa Espírita. Estudar a doutrina, entender a doutrina, compreendê-la para a nossa mudança e para a nossa transformação. Mas fazendo esse trocadilho que eu falei para vocês aqui agora há pouco sobre falarmos aos desencarnados, eu vou contar um fato que veio aos meus ouvidos agora há pouco e eu não podia deixar de falar. Era início dos anos 80. E nós aqui na Casa Espírita, no Joana de Ângeles, já militávamos aqui na casa. E o nosso presidente era o senhor Ari Brasil Marques, nosso mestre, amigo, companheiro, fundador da casa. Alguns aqui já devem conhecê-lo, né? Outros que estão há menos tempo também vão ter oportunidade de conhecê-lo. Uma pessoa ímpar, um grande trabalhador da doutrina aqui do ABC e principalmente aqui da nossa casa. E naquele momento nós tínhamos todas as atividades funcionando, menos a mocidade espírita. Então, através da filha dele, a Eliana Marques, eu, filho de José e Marili Levado, família toda levada,
né, que já frequentavam e trabalhavam aqui a casa, e Ana Lucy Reis, que era filha de Dona Célia Reis, que também era uma grande trabalhadora da nossa casa. Nos juntamos os três, mais um amigo chamado Donizete, lá de Mauá, que vinha aqui conosco, para que nós pudéssemos, então, iniciar, era 1980, quase 81, a Mocidade Espírita. Não é? Nós não tínhamos esse salão aqui ainda, era tudo lá embaixo, a rua não era de asfalto, era de terra. Quando chovia, nós chegávamos aqui daquele jeitinho. Não é? Quantos mesmo, gente? 4, não é? 4. Então, vou relembrar. Eduardo Levado, Eliana Marques, Ana Lucy Reis e o nosso amigo Donizete, que é nosso amigo até hoje. Até hoje nós nos reunimos, acredito em vocês, na nossa puberdade agora, né? Naquela época era mocidade, agora nós já estamos na puberdade. Eis que então, todos os sábados nós estávamos aqui passava meses, estavam aqui novamente. E aí um dia o senhor Ari perguntou para mim, né, Eduardo, você que está coordenando a nossa mocidade, quantos jovens nós estamos? Muito bem. O que você acha que a gente pode fazer para sair desses... Pois é, e já passava muitos meses e estávamos nós lá, nós estávamos nos doutrinando, nos educando, nós estávamos quase já falando da nossa última encarnação, que só os 4, né, já deu para estudar o livro dos Espíritos, dos Médios, Gênesis e tudo. Aí tivemos a seguinte e brilhante ideia, senhor Ari, o senhor nos permite fazer uma palestra lá no Joana, para falar e chamar os jovens para participar da mocidade, né? Ah, claro! E nessa época era o seu Ari, seu José Novelli, Noemi Espada, sentados assim à mesa, né? E o senhor Ari com a bengalinha dele. E adivinha quem foi o escolhido para falar? Esse que vos fala na noite de hoje, o mesmo, não é? Muito bem. Aí eu comecei, então, a falar da doutrina, falar das coisas da doutrina, da mocidade, né? E tinha alguns jovens aqui presentes, né? E eu falei, gente, nós gostaríamos, inclusive, de convidar vocês, jovens, a participar da nossa mocidade espírita aqui do Joana de Anjos. Nós nos reunimos todos os sábados, às 15 horas. Já estamos em 50 jovens. O seu Ari já levantou com a bengalinha, assustado, 50 jovens. Aí eu emendei. 4 encarnados, 56 desencarnados, 46 desencarnados. Pois é, mas é assim que funciona, né? E é muito bom nós estarmos na casa espírita, principalmente quando nós podemos estar presencialmente. Não que quando nós não estamos presencialmente, nós não recebamos tudo aquilo que nos é desvelado para sermos melhores, para estarmos melhores ou para vivermos melhores. Os amigos espirituais, eles criam todas as oportunidades possíveis para que nós possamos receber deles as intuições, as vibrações, as energias, para que nós possamos seguir a nossa trajetória aqui neste plano com tudo aquilo que é necessário para sermos melhores nessa existência, buscando os nossos caminhos de evolução, de progresso, para que possamos seguir para as próximas vidas de uma maneira diferente. Não é isso? Nós aprendemos aqui na doutrina espírita, e estudamos muito isso, através das obras de Allan Kardec e as obras complementares, tantas que são psicografadas, e nós aqui no Brasil temos o privilégio de ter muitas através de Francisco Cândido Xavier, de Vauro Pereira Franco e tantos outros médiuns. Eu citei esses dois porque são eles os responsáveis por a maioria das obras psicografadas que nós temos aqui, e temos muitos outros médiuns. Muito bem, e quando nós falamos de reencarnação, do que é que nós lembramos? Do que é que nós estudamos? Do que é que nós visualizamos quando ouvimos a palavra? O retorno de vidas, né? Tantas quantas forem necessárias, nós estamos aqui reencarnando, desencarnando e encarnando. Esse negócio de encarnar, desencarnar, é que quando nós partimos do mundo físico, né, cessa o corpo físico, a morte física, retornamos à pátria espiritual e depois
voltamos ao mundo físico novamente, que essa é a nossa escola, o nosso plano de encarnações, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos progredir, para que nós possamos evoluir através dessas encarnações, tendo assim a oportunidade de interagirmos com o passado, resgatarmos as oportunidades perdidas e do presente das nossas vidas e das nossas existências, criarmos a oportunidade do futuro numa nova condição, numa condição melhor. E quando aqui assim o fazemos, e temos a oportunidade de termos o estudo, o contato do Mestre Jesus, através dos seus exemplos, através de todos os seus ensinamentos, nós entendemos melhor estas oportunidades que o Pai Criador nos dá incansavelmente para seguirmos no processo da nossa evolução, para seguirmos comprometidos como espíritos imortais e tantas quantas vezes forem necessárias, como eu disse, nós retornarmos aqui e seguirmos a nossa trajetória. Quantas vezes será que nós já vivemos? Muitas, né? Quantas será que serão necessárias? Bom, a partir daquele momento que a gente olha de manhã no espelho e nós nos enxergamos, se a gente olhar assim profundamente, a gente vai perceber que nós vamos ter que voltar muitas vezes ainda, né? Porque tem muitas coisas que nós precisamos aprimorar, desenvolver, compreender e aplicar a nós mesmos para a nossa mudança, a nossa transformação, num processo que vai nos permitir uma nova condição moral para que possamos seguir nessa nossa nova trajetória. São etapas que vamos vivendo, entre erros e acertos entre as vidas, buscando na compreensão do Evangelho do Cristo, dos seus ensinamentos, nas suas etapas que nos ensinam e que nos motivam para que possamos seguir em novas condições, para atingirmos, então, um estado melhor das nossas vidas, onde nós possamos atingir, inclusive, outros momentos da nossa vida, em outros, quem sabe, em outras vidas. Muitas vezes, quando a gente fala em encarnação, reencarnação, né, e toca nesse assunto, sempre vem aquela coisa, né? Puxa vida, né? O que será que eu fui na vida passada? Né? E a gente, às vezes, tem essa curiosidade, não tem? E sempre a gente acha que foi quem? Um rei, uma rainha, alguma pessoa importante, né? Não é verdade? Né? Então, se a gente foi mesmo, por que será que nós estamos aqui ainda e já não estamos em mundos mais evoluídos? Não é verdade? Eu parei com essa história, viu, gente? Até porque, por questão de nome, eu já descobri o que eu fui na vida passada. Se nessa estou sendo levado, é porque na outra eu fui trazido. Então, para mim, já basta. Já estamos nessa condição. Não é? Mas, aqui estamos, nesse processo de vida, naquele que é chamado de mundo de provas e expiações. Não é? Esse plano do qual nós estamos habitando aqui é um plano de provas e expiações, do qual nós estamos inseridos nesse processo reencarnatório de tantas vezes forem necessárias para a nossa sublimação, para o nosso progresso, para a nossa evolução. E assim nós estamos caminhando, assim nós estamos trabalhando este espírito imortal que hoje ocupa este corpo físico do qual nós estamos aqui, né? Portanto, almas, espíritos encarnados, que somos hoje, mas que já vivemos em outros momentos de vida, em outras etapas, no pretérito das existências, e quantas vezes forem necessárias, nós aqui retornaremos. Mas Jesus, quando esteve entre nós, nos disse: há muitas moradas na casa do Pai. Mais tarde, Kardec, através da codificação da doutrina espírita, veio nos explicar os outros mundos, os outros planos de vida, mais evoluídos do que o nosso. E mostrar que nesta senda de evolução, trazida pelos amigos espirituais, que vieram a compor a codificação da doutrina espírita, uma pleiade de espíritos superiores que trabalharam junto com
o nosso Allan Kardec, para a codificação da doutrina, explicando os mecanismos da reencarnação, dos processos, dos mundos que se encontram em novas condições e do qual o Pai Criador, através da nossa própria evolução, do uso do nosso livre-arbítrio na vida atual, no caminho do bem, do amor, da fé, da caridade, no nosso próprio desenvolvimento moral, irá nos permitir galgar etapas que vão nos levar a estes novos planos de vida. Mas o nosso plano de vida também está também num processo de crescimento, de desenvolvimento, de mudança para uma nova condição. Nós já estamos caminhando para um plano de regeneração e não mais de provas e expiações. Ainda caminhamos aqui, mas estamos já progredindo para uma nova condição, onde daqui a pouquinho este plano estará sendo um plano de regeneração. Estamos vivendo um movimento de transição planetária. Vocês já devem ter ouvido esse termo, né? E nós já estamos aqui estudando isso há muito tempo. Eu vou depois ler um trechinho do livro A Gênese. É coisa rápida, gente. Eu só gasto 45 minutos, não demora, tá? Tudo bem para vocês? Sem problema? Falei que eu estava com vontade de falar hoje, né? Então já... E ler a Gênese 45 minutos é coisa rápida mesmo, né? Brincadeira. Então, essa organização que se movimenta naquilo que se entende, que se compreende, que se estuda sobre transição planetária, é algo que já começou há séculos. Não foi agora. Há muito tempo esse movimento já vem acontecendo no nosso planeta. De tal forma que existe uma ascendência maior dos anos 2010, 2012, que se compreende até 2050 e 2052, em eventos que estarão aí acontecendo no nosso processo, no nosso meio, nos nossos caminhos aqui como espíritos que estamos habitando este plano. Plano e condição que vai nos permitir uma nova condição de vida, uma nova perspectiva. Trouxe as palavras de Manuel Filomeno de Miranda, que nos diz o seguinte: a transição planetária trará uma mudança de nível de consciência específico de uma dimensão, para ir a outro mais evoluído, alterando as questões da natureza moral, convidando a uma mudança de comportamento, alterando hábitos viciosos e instalando no plano a justiça, o dever, a ordem e o amor. Muitas vezes nós que estamos hoje interagindo com o nosso plano de vida atual, às vezes nós observamos tantas coisas que num revoar de notícias ou de informações nos chocam ainda, né? Que elas ainda estejam acontecendo e que nós estejamos vivenciando-as ainda nos anos em que nós estamos aqui. Apesar de que já evoluímos muito, muito. Se nós voltarmos nas literaturas lá em Paulo Estevão e observarmos lá, né, quando os soldados romanos equivocavam-se com uma pessoa no caminho e agiam de uma forma totalmente brutal com elas, hoje a gente já se encontra e não está se matando, pelo menos, né? Não pelo menos assim, né? De um se encontrar com o outro na calçada, né? Mas nós já evoluímos muito e há muito por evoluir. E este processo vem todo num processo que se desenvolve a partir de cada um de nós e também nos planos de vida do qual nós habitamos, inclusive este, do qual nós já estamos num processo de transição para uma nova e melhor condição. Espíritos que não estiverem neste mesmo padrão estarão sendo encaminhados para outros planos de acordo com o seu processo ainda de evolução. Inferiores e superiores, conforme nos falam e nos relatam os Espíritos.
Agora vem aquele capítulo de 45 minutos que eu vou ler para vocês da Gênesis. Posso? Não é mentira, não é 45 não, tá? Mas olha que coisa interessante, a gente fala assim, nossa, que coisa interessante isso, né? Atual, né? Olha só, Gênesis, Allan Kardec, capítulo 18, itens 27 e 28. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de nova perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados num ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Nós estamos falando de Gênesis, que foi uma das obras, né, codificadas lá atrás, no tempo de Kardec, ainda aqui conosco. Então vocês veem o trecho aqui, onde a gente observa as informações sobre essa questão da transição da qual nós estamos aí já inseridos e que já vem acontecendo há séculos, agora com uma fundamentação até por questões necessárias e de encontro às necessidades do plano para uma nova condição, para um novo momento, para uma nova perspectiva das nossas vidas. O planeta, como o conhecemos, deixará de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Portanto, não haverá mais dor ou sofrimento. Mas sempre existe essa palavrinha chamada mas, né? Vamos então para casa, esperar a transição planetária acontecer para chegar a nossa vez, não é isso? Como bons cristãos, compenetrados no ensinamento do Mestre Jesus, na busca deste Mestre que é caminho, verdade e vida nos nossos ensinamentos, nós sabemos que não é dessa forma. Que tudo parte do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, do nosso exemplo e das nossas ações. Porque as nossas ações refletem os nossos conhecimentos, os nossos aprendizados, para que nós possamos interagir num plano onde tudo acontece em sociedade, não podemos viver sozinhos, estamos juntos uns com os outros, onde tudo acontece num processo de necessidade de nos amarmos, de nos entendermos e de nos compreendermos para uma nova condição. Novas ações e as nossas ações têm que estar estipuladas, né, e colocadas na nossa disciplina, na nossa vontade, em tudo aquilo que nós fazemos, em algumas coisas. Por exemplo, refletir, cultivando sentimentos melhores, deixando de lado aqueles sentimentos ruins que ainda possamos ter, aquelas coisas que emanam, muitas vezes, partindo da nossa inferioridade ainda. Nós precisamos agir nessas reflexões com pensamentos positivos, com otimismo, com mudança mental para novas condições. Deixar de largo o egoísmo e a vaidade e o orgulho, que travam o nosso processo de crescimento e desenvolvimento. E nós conhecemos muito bem esses três, não é verdade? Nós somos, inclusive, grandes exemplificadores do orgulho e da vaidade.
né, muitas vezes do egoísmo, agindo e interagindo nesse processo das nossas vidas. Obrigado. Preciso dar uma hidratada para poder falar as 2 horas que eu comprometi. Muito bem. Fazer o bem pelo bem. Não é verdade? Se nós estamos num processo de interação, de crescimento, de desenvolvimento, de aprimoramento, de evolução, agindo de acordo com as naturezas dos processos de transição e do nosso processo evolutivo, nós precisamos pensar no bem, agir no bem, trabalhar no bem, fazer o bem a quem quer que seja em todos os momentos da nossa vida. Agir de forma ética e responsável. A ética nos conduzindo sempre pelo bom exemplo, pelo caminho do bem, pelo caminho da verdade, pelo caminho do amor. E uma das coisas mais importantes para os momentos atuais da nossa vida, principalmente nesse instante em que nós estamos vivendo aí um quase pós-pandemia, né? Solidariedade. Sermos solidários uns com os outros, agirmos conosco, com o próximo, com o meio, com as pessoas, com a sociedade e com todos aqueles que vivem nesse nosso plano de vida. Se nós não formos solidários, como chegaremos à nossa pátria espiritual, né? Pensando somente em nós mesmos? Claro, nós temos que pensar em nós temos que pensar na nossa mudança, mas a nossa mudança começa através do próximo, da interação com o próximo, da ação daqueles que convivem conosco a partir do seio da nossa reencarnação. Onde é que começa a reencarnação? Onde é que os espíritos vêm do plano espiritual e aqui se encontram? Na família. É na família que nós nos encontramos. Muitas vezes, nós que ficamos distanciados em condições avessas ao relacionamento, com alguns casos difíceis, né? Passamos de largos uma vida. Mas numa próxima existência, podemos voltar como filhos, marido e mulher, dentro de uma mesma família, para podermos então termos a oportunidade de vivermos melhores, de nos amarmos, de praticarmos todos aqueles ensinamentos que o Mestre nos revela com o seu exemplo, com a sua maturidade espiritual. Resumindo tudo isso aqui, porque as palavras são bonitas, né? É mais ou menos, né, para a gente estar em contra essa transição que está já acontecendo, é como a gente está numa casa espírita, não é? Olha que alegria que é quando a gente está aqui dentro. Nós nos amamos, nós nos encontramos, nos tratamos como irmãos. A vibração, a energia que circunda entre nós aqui dentro da casa espírita é uma vibração de prece, é uma vibração de amor, de felicidade, de alegria. Não é verdade? Quando nós estudamos e saímos daqui com esses estudos, depois de tomarmos o nosso passe, recebemos essas nossas vibrações, nós saímos daqui leves, com aquela energia fantástica que guarda o nosso coração. Não é assim que nós nos sentimos? Será que só sou eu? Somos todos nós, né? Não é verdade? E a gente entra no automóvel para sair daqui para a nossa casa. Que alegria, não é? Você entra dentro do carro, e a gente imagina que essa energia, inclusive, vai durar assim, uns 5 meses, não é? Aí chega no farol ali da esquina, o farol está verde para nós. Vocês entenderam, né? Verde para nós. Saímos do Joana, que alegria, que felicidade, que vibração, não é? Aí na hora que a gente vai passar, vem aquela criatura de Deus, né? E passa no vermelho. Nessa hora vem aquele nosso pensamento, né? Qual é o pensamento? Que Joana de Ângeles ilumine o seu caminho, vai com Deus. Não é isso? Não é isso que a gente pensa? Deveríamos, né? Mas às vezes a gente pensa outra coisa, né? Que não deveria. E a gente percebe então
como a gente ainda está suscetível, mais a transição está acontecendo, mais a evolução caminha a passos largos, mas nós estamos aqui trabalhando a cada dia para sermos melhores e precisamos oportunizar a nós mesmos nessa grande mudança, nesse grande desafio, que é trabalhar no Cristo através de nós mesmos, não no próximo, através de nós mesmos. Agindo e interagindo por nós em tudo quanto nós aprendemos aqui na doutrina espírita, para que nós possamos ser aquele trabalhador da última hora que está aqui buscando sempre no próximo o bem, o amor, a felicidade, a fé, a caridade e a solidariedade, que inclusive nós comungamos aqui dentro de nós, aqui na casa espírita, e como é gostoso, não é? Imaginou viver o mundo lá de fora, do trabalho, da sociedade, como nós vivemos aqui dentro? Olha que coisa linda. A gente sempre está fazendo oração para todo problema que surge na vida da gente, não é verdade? Surge um problema, a gente faz uma oração, pede. Surge um outro problema, a gente pede. Vai chegar um momento que a gente não vai mais fazer oração, porque nós já vamos estar vivendo em prece. E quando nós estivermos vivendo em prece, o mundo já vai estar melhor. Nós vamos estar melhor. E este plano vai estar num outro processo de transição, como nos relatam os nossos amigos espirituais, como estudamos nas obras de Allan Kardec e como nós estamos assim nesse processo de vida, né? Cada vez mais buscando o porquê da nossa vida, da nossa existência, buscando o saber, buscando cada vez mais para que nós possamos estar aprimorando, crescendo, evoluindo, porque como disse Jesus, há outras moradas, como nos explica Kardec, há outros planos de vida. E nós, como espíritos imortais, estamos nesta senda, nesse processo, que não para nunca. E o Pai Criador ainda nos deu a reencarnação, que é a oportunidade de seguirmos nessa trajetória. Queridos amigos e irmãos, são palavras, são informações, são estudos que nós constantemente estamos aqui buscando percebê-los para mudar as nossas ações e atitudes. Mas nada mais importante do que a prática, do que a ação, do que a evidência de nós mesmos em tudo quanto aquilo nós fazemos. Nós temos um costume aqui na casa, né, quando alguém faz a palestra, né, quando termina a palestra bate palma, né? Não é assim? Pois é. Hoje eu vou pedir para vocês bater palma para um casal. Vou até quebrar um protocolo aqui, tá? Um casal que hoje está fazendo 60 anos de casado. Eu não vou falar o nome deles, mas eu vou dizer para vocês, eles têm 2 filhos lindos. Um sou eu. Tá? Você lembra quando eu falei lá 1980 e tal, né? E eu gosto de sempre lembrar dos meus grandes amigos, meus grandes mestres aqui dessa casa. Mas nessa época os meus pais já estavam aqui trabalhando também. E vocês devem... às vezes, eu vou até dizer uma coisa para vocês. Às vezes me chamam por levado, né? Oh, o levado vai falar. O levado. A outra coisa que me chama, o filho da Marili. O filho do Zé Levado. Né? Pois é, esse casal hoje está fazendo 60 anos de casado. E eu sou testemunha de que tudo aquilo que eu falei para vocês aqui, eles praticam. Com amor, com fé, simplicidade, interatividade e, simples assim, estão juntos há 60 anos. Me disseram que querem chegar a 150. Eu já achei que é muito, aí também já é demais, né? Deixa um pouco para as outras vidas, haja transição planetária, não é verdade? Então, encerrando a nossa humilde palestra de hoje, palmas para José Levado e Marili, com 60 anos. Trabalhadores da casa de Joana de Ângeles.
Vamos então agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais esta noite. E com toda essa energia de amor vibrando em nossos corações, vamos doar à espiritualidade um pouquinho daquilo que recebemos aqui hoje. Estamos aqui para partilhar essa energia do bem e do amor. Portanto, vamos vibrar pelo nosso planeta, para que cada irmão possa receber um abraço caloroso. Vamos vibrar pelo Brasil, pedindo a Ismael, nosso anjo tutelar, que irradie seu amor sobre nosso país, para que ele seja verdadeiramente a pátria do Evangelho. Vamos vibrar pelos nossos lares e pelos nossos familiares, para que recebam estas energias amoráveis. Vamos vibrar pelos necessitados, pelos doentes, pelos idosos, pelas crianças nos orfanatos. Vamos vibrar por aqueles que ainda não encontraram a luz que o Mestre nos deixou para trilharmos o caminho rumo ao Pai. E que neste momento, ao sairmos desta casa bendita, que Jesus nos acompanhe e permaneça conosco. E que Deus esteja sempre presente em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.